tenho certeza que você conhece Albert Einstein. Sim, é aquele cientista famoso, o da foto com a língua de fora. Pois é, Einstein revolucionou o mundo da ciência. Se a física de Isaac Newton concebia o tempo como algo absoluto, Albert Einstein criou a inovadora teoria da relatividade. Em suma, a teoria da relatividade estabelece que o tempo é, vejam só, relativo. É mesmo? Para explicar isso nos mínimos detalhes, eu vou citar um filme que já é um clássico da ficção científica. Eu estou me referindo a Interestelar, de 2014, dirigido por Christopher Nolan, também conhecido por ser o diretor dos filmes do Batman. Tá nervoso? Vai testar. No longa-metragem há um planeta que é conhecido como o planeta de Miller. No planeta de Miller, vejam só, 1 hora equivale a 7 anos aqui no planeta Terra. What? É isso mesmo que você ouviu. Quando passa 1 hora nos ponteiros do relógio do planeta de Miller, já se passaram nada mais, nada menos do que 7 anos aqui na Terra. Bom, cada hora naquele planeta corresponderá a 7 anos nossos lá na Terra. Deus. É a famosa relatividade. Ou seja, o tempo é relativo. Mas agora eu vou te dar um conselho. Veja bem, se você não está sentado, sente-se numa confortável poltrona. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. E prepare-se para a sua cabeça explodir. O que Albert Einstein falou no século XX, a Bíblia já havia falado há milênios atrás. O apóstolo Pedro escreveu que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, a contagem de tempo na perspectiva divina é totalmente diferente da nossa, humana. Em outras palavras, o que as Escrituras estão afirmando é que o tempo é relativo. Não há uma contagem absoluta, engessada do tempo. Tanto é que, no original, ou seja, no grego, idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, há uma diferenciação quando se fala de tempo. Quando a Bíblia se refere ao tempo dos homens, a palavra grega utilizada é cronos. É daí que vem a palavra da língua portuguesa cronológico, isto é, trata-se do tempo medido pelos ponteiros do relógio, pelas folhas do calendário. É o tempo cronológico sucessivo. Porém, para se referir ao tempo de Deus, a Bíblia utiliza o termo kairos. Totalmente diferente do tempo dos homens. Em suma, o que Einstein falou, o apóstolo Pedro já tinha falado. A teoria da relatividade está codificada na Bíblia. E não para por aí não. Ainda nessa questão da teoria da relatividade de Albert Einstein, há algo chamado de ponte Einstein-Rosen, que é popularmente conhecida como buraco de minhoca. Basicamente é o seguinte: 2 pontos em locais distintos do espaço podem se conectar.
Então o ponto A pode se conectar ao ponto B mediante uma dilatação no espaço que afetaria o tempo de chegar do ponto A até o ponto B. É como se essa folha fosse o espaço. O ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Se eu dobrar essa folha, eu estou ligando o ponto A com o ponto B. Perceba. Essa ligação, essa ponte, seria justamente a ponte Einstein-Rosen, ou o buraco de minhoca. Se levaria bilhões de anos para chegar do ponto A até o ponto B, no espaço da forma que ele está, através desse atalho, desse buraco de minhoca, eu encurto o tempo. Em outras palavras, se eu mexo no espaço, eu afeto o tempo. É por isso que, próximo de um buraco negro, o tempo é afetado, o tempo passa mais devagar. Afinal, o espaço que está ao redor deste buraco negro é afetado pela gravidade do buraco negro. Isso permitiria, por exemplo, a viagem temporal ou a viagem interdimensional. Você sair de uma dimensão e ir para outra dimensão através de um buraco de minhoca. É de volta para o futuro no mundo real. E se o profeta Elias, quando a Bíblia fala que ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo, na verdade, ele não entrou num buraco de minhoca e foi levado para uma outra dimensão. Afinal, o céu não é um lugar que está acima das nuvens. É por isso que um astronauta uma vez disse que ele foi para o espaço e não viu Deus. Porque essa concepção do céu em cima e do inferno embaixo é fruto da obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. O céu não é um lugar acima das nuvens. O céu, na verdade, é uma outra dimensão. Então Elias, assim como Enoque, foram levados para essa outra dimensão. E vamos continuar aqui o raciocínio. Se o tempo é relativo, imagine só um extraterrestre vivendo no seu planeta que está numa outra galáxia. E imagine que este alienígena hipotético está vivendo no ano de 4500. Enquanto aqui na Terra nós estamos no ano de 2025. O meu presente é o passado para este alienígena, enquanto o presente deste alienígena é o futuro para mim, para nós que estamos aqui na Terra. Nesse sentido, o futuro já é um lugar, porque o futuro existe. Este alienígena está vivendo o futuro. Ou seja, o futuro é um lugar. Não é algo hipotético, porque sou eu que não cheguei neste futuro, mas para este alienígena que está no ano de 4500, não é futuro, é presente para ele. Ele já está vivendo este momento. Ou para um alienígena, ou para um ser humano que hipoteticamente entrou num buraco de minhoca, como por exemplo, conforme o enredo do filme Interestelar. Tanto é que, no filme, o personagem principal, que é o astronauta Cooper, consegue se comunicar com a sua filha quando ela era criança, ou seja, no passado. Em outras palavras, passado, presente e futuro são como frames de um rolo de filme. Quando você desenrola um rolo de filme, todos os momentos estão ali naquele rolo. São instantes naquele rolo. Então, passado, presente e futuro estão acontecendo simplesmente, meu amigo e minha amiga, ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro são lugares. O futuro é um lugar, o passado é um lugar, assim como o presente, o agora, também é um lugar. É por isso que não dá para mudar o passado. E o Flash percebeu isso no filme. Tanto é que ele vai lá e coloca a lata de molho de tomate no mesmo lugar que ele encontrou. Porque ele percebe que não dá para mudar o passado. Quem já assistiu o filme do Velocista da DC
entendeu a referência. Mas se você não assistiu, não tem problema. Basta entender que o passado é um lugar, o futuro também é um lugar. Só que no futuro eu ainda não cheguei. E o passado, eu não posso voltar. Deus vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Porque, como eu disse, passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então imagina só, Deus olhando de cima e ele vê passado, presente e futuro como uma linha temporal, uma mesma linha temporal. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso significa que Jesus é o princípio e o fim. Ele vê, ele está no princípio e no fim de tudo. Jesus, Deus, está tanto no Big Bang, neste exato momento, Bazinga! quanto no fim do mundo, no fim da era como nós conhecemos. É por isso que Jesus afirma para o apóstolo Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens. Jesus já tinha visto Pedro no futuro, pregando para as pessoas, levando o evangelho do reino. Deus já tinha visto José assentado no trono do Egito, como governador daquela nação. E é por isso que Deus deu para José 2 sonhos que afirmavam justamente isso, que José teria um grande poder. Em outras palavras, Deus contou para José, através de sonhos, o seu futuro. O futuro que Deus já tinha escrito para ele. É por isso, meu amigo e minha amiga, que o livro do Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Jesus já tinha morrido na cruz. É por isso que Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Porque o pecado de Adão e Eva, que é um fato do passado, estava intrinsecamente ligado à morte de Jesus na cruz, que era um fato do futuro em relação ao livro do Gênesis. Mas ao mesmo tempo em que Adão e Eva comeram do fruto, Jesus estava morrendo na cruz. É por tal motivo que Calvino fala que o mundo é um teatro da glória de Deus. Porque assim como numa peça teatral o roteiro já está escrito e os personagens desempenham os seus respectivos papéis que já estão previamente estabelecidos, o mundo também é assim. Deus é o autor dessa história. Ele já viu o futuro, assim como ele pode ver o passado neste exato momento. É por isso que no filme Lucy, a protagonista consegue voltar lá nos primórdios da humanidade, porque afinal o passado é um lugar estabelecido, assim como o futuro. Olha só o que está escrito no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Jesus disse para os seus discípulos, versículo 2: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. Mas espera aí, como é que Jesus sabia que nessa aldeia havia um jumentinho? Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? A resposta é essa, é porque Jesus já tinha visto isso acontecer no futuro. Ele já sabia que naquele lugar, naquela aldeia, haveria um jumentinho. O futuro não é um mistério para Deus, ele vê o futuro exatamente agora. Deus nos vê nascendo e morrendo ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo em que Deus está nos vendo agora na sala de parto do hospital, Ele também está nos vendo no nosso sepultamento no cemitério. É isso que a teoria da relatividade de Albert Einstein fala, que passado, presente e futuro são imutáveis. Tanto são imutáveis que Deus entregou para Nabucodonosor, através de um sonho, todos os impérios que dominariam na face da terra. O Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano. Muito tempo antes desses impérios sequer existirem, mas estava tudo ali codificado no sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Ou seja, Deus contou para ele o futuro. E alguém conseguiu mudar esse futuro? Alguém conseguiu falar assim, não, peraí, que eu vou impedir que o Império Romano exista. Não, porque passado, presente e futuro são imutáveis. É isso que a teoria da relatividade afirma. E é isso que já estava escrito na Bíblia há milhares de anos. Então a ciência, meus amigos, está cada vez mais comprovando a veracidade da palavra de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que passado, presente e futuro são lugares estabelecidos? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E se você aprendeu com este conteúdo, deixe o seu like.